Fala aí pessoal, aqui tá Elobá. Vamos falar sobre fotografia? Hoje vamos falar sobre o diafragma, um dos 3 pilares e essencial para dar certos toques artísticos à sua fotografia. Fisicamente, ele é facilmente identificável em lentes da Nikon, por ele ter o seu acionamento de forma externa, como você pode ver aqui. Ele abre e fecha, como se fosse a íris de um olho. Aqui, o mínimo que ele fica fechado, que representa um número alto, e o máximo aberto, que representa um menor número, ele é acionado por uma alavanquinha bem aqui embaixo. E nas lentes você vai identificar praticamente da mesma forma. Muitas vão apresentar um F bem na frente dela. Os que não apresentarem um F e um número vão apresentar a referência dela logo após a sua referência em milímetros. Então essa lente vai ter os seus milímetros, no caso aqui 50 milímetros. Logo depois vai ter que é a posição 1 do diafragma, e o número de referência, que será aqui no caso 1.8. Vamos pegar por exemplo essa Tamron. Vemos as inscrições 18/270 milímetros. Logo em seguida temos que é a posição 1 do diafragma, 3.5, então quando ela estiver em zoom mínimo, ela vai estar aberta em 3.5. Quando eu der um zoom e ela se expandir, ela vai estar na posição 2, que é 6.3. Então aqui nessa lente nós temos duas posições de diafragma, um com mínimo de zoom e o outro com máximo de zoom. Existem lentes zoom que também mantêm o diafragma sempre na mesma posição. Normalmente na Canon são a série L e na Nikon a sua referente de mais cara, óbvio, né? Então você dá um zoom e ela mantém ali. E na sua inscrição vai ter somente a posição 1 e não vai ter duas posições de diafragma. Bem simples. Dentro de sua câmera você vai poder ver isso em vários lugares, vai poder verificar como que está seu diafragma. No caso de câmeras mais profissionais que tem esse visorzinho aqui em cima, costuma estar logo na primeira linha de informações. Em câmeras de entrada... Eita, sem bateria? Em câmeras de entrada que não possuem o visor aqui em cima, podemos identificar também na primeira linha de informações, logo em cima, na maioria das câmeras, se não em todas. Vai estar normalmente do lado do obturador. Vamos ter o F e logo depois o ISO. É isso mesmo. O basicão vocês já sabem, né? Porque vocês viram o vídeo dos 3 pilares, que é regular a entrada de luz junto com os 3 pilares. Como disse no começo, ele tem grande importância para certos toques artísticos. E isso diz respeito à profundidade de campo. Profundidade de campo nada mais é quanto de foco nós temos em um quadro. Para isso, a gente vai ter que entender um pouquinho como funciona o foco. A luz vai entrar na lente, sair da lente e se projetar num sensor que fica dentro da câmera. Este sensor, ele é plano, retinho assim. Este sensor, ele é reto. A imagem que vai ser projetada nele é como se estivesse sendo projetada em um papel. Vocês estão vendo ele aí dentro, né? E esse foco, ele vai seguir uma linha reta. Então, tudo que estiver numa mesma linha vai estar em foco junto. Temos aqui um copo de chá, temos aqui uma câmera, temos aqui outra câmera. Estão todas alinhadas. Então, se por acaso o foco estiver nesse copo de chá, consequentemente ele vai estar nesses 2 pontos, porque ele segue esta linha. Porém, se eu deslocar um desses elementos para frente, logo eles não estarão... Acabou a luz, não é possível. Pois é, pequena pausa. Então, se eu movimentar esses objetos para qualquer lugar que não seja essa linha do meu chá, eles estarão fora de foco. É bem simples. A gente pode notar isso aqui no vídeo. O foco está no meu rosto. Se eu botar minha mão para frente, ela vai estar desfocada. Se eu botar para trás de mim, ela também estará desfocada. O microfone, que está quase na mesma linha do meu rosto, ele estará focado. Essa questão do foco você pode usar de várias formas para compor essa fotografia. Você pode atrair a atenção para aquela área em foco, dar beleza com um fundo bem desfocado. Você pode criar molduras desfocadas na sua foto para manter o foco naquele elemento central ou não central. Isso te dá N possibilidades. E o que vai dizer o quanto está focado ou não é basicamente a abertura do seu diafragma.
Aqui vamos fazer uma observação. Digamos que estamos falando somente de lentes fixas, que não tem zoom, beleza? E um detalhe interessante de onde está essa linha de foco é por onde ela se prolonga. Tem uma distância que vai acabando o foco e uma distância onde o foco é mais nítido. Essa é a profundidade de campo que nós estamos falando. Quanto menor o seu número de diafragma, então quanto maior a sua abertura, quanto mais luz estiver entrando, menor vai ser essa profundidade de campo. E quanto mais fechado esse diafragma, quanto maior este número de diafragma, mais vai se estender essa profundidade de campo. Como uma prática ensina muito mais do que palavras, o exemplo arrasta, vou te mostrar como isso funciona. Temos aqui uma câmera com uma lente fixa e a minha D3i está ali do lado. No caso aqui é uma D90, bem velha, de guerra, e uma 50mm 1.8. Essa primeira foto em f11 vai ser meio que o controle. Então nós podemos verificar aqui que o foco está no N da Canon. Descendo mais um stop em f8, podemos ter uma sutil mudança, você não vai perceber muito, mas vai estar lá. Já em f5.6, aí vemos uma boa diferença no foco. Repare que o dial ali do ladinho já está bem desfocado, a sapata do flash também está bem desfocado e a inscrição da Tamron também está bem desfocada. Descendo mais um ponto, mantendo o foco no Canon, vemos que cada vez fica mais desfocado tudo em volta. O foco vai realmente se estreitando numa linha bem menor, até chegar no 1.8, que é o limite dessa lente, onde nós temos a menor profundidade de campo possível. Essa profundidade de campo, além de ser influenciada pela abertura do diafragma, quanto mais aberto, quanto mais fechado, ela vai ser influenciada também pela distância que você vai estar do objeto. Quanto mais distante você estiver, menos vai ser essa sensação de fundo desfocado, maior vai ficando essa profundidade de campo. Então você não vai ter um fundo bem desfocado se você fizer um retrato de uma pessoa de longe, por exemplo. Uma outra coisa também influencia na profundidade de campo, mas isso nós vamos falar em outro episódio. Vamos nos focar em o que o diafragma vai influenciar na sua foto. Um outro ponto muito importante que dá uma grande diferença na sua fotografia é a qualidade de imagem que você tira sabendo usar o diafragma. Isso pouca gente conta, fica ligado. Temos a abertura máxima da sua lente, no caso essa aqui 1.8, e temos a abertura mínima dela aqui, eu nem sei quanto que é, deve estar lá por volta de 18, vamos conferir. 16. E existe uma faixa ideal de trabalho. Em resumo, vai te trazer mais nitidez no centro da sua foto e mais nitidez nas bordas. Não existe uma lente que mantenha a nitidez em todo o quadro e o diafragma influencia muito nisso. Quanto mais você vai fechando esse diafragma, mais você vai tendo nitidez no seu quadro todo. Mas isso tem um certo limite que tem relação com o tamanho do seu sensor e o tamanho dos diodos que tem lá dentro que captam a luz. A partir ali de, no máximo, f8, a sua fotografia começa a perder nitidez. Então você aumenta a sua profundidade de campo, você tem foco em mais lugares, porém você vai perdendo nitidez na sua fotografia. Outro benefício que vemos também é ganho em cores, em saturação. Você fecha um pouquinho de nada do seu diafragma e você já tem um grande ganho na sua captação de cores. E junto com isso você também ganha contraste. Experimenta fazer um teste aí, é mais perceptível em lentes muito claras como 1.8 ou lentes que estão em 2.8. Você tenta fechar um stop ou às vezes até menos. Nas lentes 1.8 da Canon, da Nikon também, quando você fecha, você já tem melhoras surpreendentes em contraste em cores também. Outra coisa que diminui bastante são as aberrações cromáticas, que são aquelas manchas de cores na sua fotografia. Para mais detalhes sobre essa questão de lentes, eu recomendo muito o vlog do Zek, um camarada que manja muito sobre equipamentos e também sobre técnicas de fotografia, porém o que eu acho forte do canal dele são os reviews das lentes e os reviews das câmeras também, claro, tudo com muito conteúdo. Para quem está iniciando, às vezes nem é o mais adequado, mas assista que você vai se habituar com alguns termos e, claro, vai aprender muita coisa. Pois bem, já que você ficou até aqui, imagino que esse conteúdo tenha sido relevante para você, então deixa aí a sua curtidinha. Se conhece alguém também que gosta desse tipo de conteúdo, que está aprendendo a fotografar, que gosta de fotografia ou que não entende como que é feito esse fundo desfocado, compartilha lá com ele, fala para ele dar uma assistida.
Para os próximos vídeos eu vou estar explicando como dar esse efeito de fundo desfocado para quem não tem à disposição lentes 1.8, por exemplo, lentes com diafragma bem aberto. Você consegue fazer isso de outras formas que não seja em software, no caso Photoshop ou qualquer outra coisa. Dá para fazer sim com outras lentes de outras formas. Você consegue fazer esse efeito com lentes mais baratas ou com lentes mais caras, porém que não tem o diafragma fechado, aberto dessa forma. No mais é isso, muito obrigado e até mais!